estas apresentações de livros que ele tem apresentado e que, Luís, é um grande orgulho para mim, como Presidente da União de Freguesias, o meu amigo, fazer isto para as freguesias de Conceição e Estoril. Quero dizer já que todo o apoio da Junta de Freguesia naquilo que nós pudermos para que você continue e continue muito bem. Amigo Luís, pode contar sempre connosco. Não vou ser de maneira, há aqui mais pessoas a falar, vou dizer, continue, que nós cá estamos para o ajudar. É um grande orgulho o senhor para nós nesta União de Freguesias. Obrigado, amigo Luís. Boa tarde a todos. Reitero os votos de boas-vindas do nosso Presidente da União de Freguesias de Conceição e Estoril. É um prazer estarmos aqui hoje na apresentação do livro de Luís Barriga. O Luís é um filho da terra. E é com orgulho que nós vimos as montas das Natas e das Bertrandes em Lisboa, já com o em nome del Rei, o livro do Luís. Não li ainda, não tive o prazer de ler ainda, mas li um capítulo que ele me facultou, ainda não estava a obra acabada, e fiquei com um apetite aguçado para ler o resto. Convido-vos no final a comprarem o livro do Luís e a lê-lo, porque ele tem um defeito. É que quando começamos a ler o que ele escreve, só descansamos quando chegamos ao fim. Ele consegue prender o leitor. E é tudo. Vou passar aqui ao meu colega. Boa tarde a todos. Fui apanhado assim a surpresa, não estava à espera, vinha só para esta apresentação do livro do meu amigo Luís Barriga, mas como ele me fez a gentileza de obrigar a vir aqui, dizer qualquer palavra em nome da Câmara, eu sei que tivesse aqui alguém da Câmara, por acaso. Estou eu, sou vereador da oposição, mas pronto, estou aqui como representante da Câmara Municipal de Faro, com muito orgulho, e estou sempre onde o meu amigo Luís Barriga apresenta os seus livros, que eu tenho um grande prazer de acompanhar. Tenho quase toda a coleção, faltava este, ainda não li, eu não posso dizer nada sobre ele, mas já estou com alguma curiosidade. Talvez estejamos perante aqui um novo Luís Rodrigues dos Santos, não sei. O Zé Rodrigues dos Santos, não é? Dentro desta temática da ficção histórica, romance histórico. E acho que inventaste, não sei se te inventaste, se tu descobriste algum antepassado chamado Lobo Barriga, e já vamos saber. E estou com curiosidade, vou ler este romance. Não é uma novidade que tu és um bom escritor, portanto, estou ansioso para continuar aqui a ler o teu livro. Obrigado a todos pela presença e vamos então assistir aqui à apresentação do livro, que é para isso que cá estamos todos, não é? Ok, boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Eu pedi, portanto, aos elementos da Junta de Freguesia e a um dos vereadores da Câmara que cá estava neste momento para nos darem umas palavras, porque realmente desde que iniciei esta atividade tenho tido sempre o apoio, especialmente o apoio da Junta de Freguesia. Isto foi um caminho até aqui, que começou eventualmente na primeira apresentação com todo o apoio da Casa do Povo, da qual faço parte, da direção. Estou aqui neste local hoje porque é um local muito simbólico, é um local que é o jardim de infância dos jovens da aldeia de Estoril. Durante muito tempo isto foi um local praticamente... Obrigado por terem vindo e obrigado por me apoiarem. Aliás, fizemos um livro que foi com o apoio da Junta de Freguesia, o livro da Festa da Comida. Portanto, tenho tudo a agradecer. Obrigado a todos. E agora passamos ao outro lado. Ele depois vai explicar como é que ele descobriu o Lobo Barriga. O Luís Barriga explica como é que descobriu o Lobo Barriga. Mas este romance começa com este Lobo Barriga com 7 anos e no final, obviamente não é um spoiler dizer que ele morre, não é? Até porque estamos no século XXI, será natural que ele não estivesse aqui até hoje. Estamos perante um cavaleiro, filho de um cavaleiro, que vem a servir a Dom João II. Brincou com ele em criança e vem mais tarde a servi-lo no reino. O reino que nós conhecemos da história, que depois será explorado aqui pelo meu companheiro aqui do lado.
Dr. Aurélio, qual é o outro nome? Marcos, Dr. Aurélio Marcos. Mas nesta parte, talvez que a mim me diz mais, tem a ver precisamente com esta característica que foi aqui referida, de ser o romance histórico. O romance histórico é uma categoria bastante lata, uma categoria que tem várias formas de ser abordada pelos vários autores, uma forma algumas mais modernas, mais contemporâneas, em que a história está como um pano de fundo de outras coisas que nós queremos contar, e aqueles em que a história é mais o fulcro daquilo que nós queremos contar, que é o caso. Nós queremos contar queremos falar de uma época, e quando esta época é retratada, ela é retratada na sua plenitude. Portanto, há preocupação em que haja um rigor histórico, quer no desenho das personagens, na sua verossimilhança, hoje não se mexe assim, mas o ser humano não muda muito ao longo dos séculos como entidade. Uma das características, por exemplo, que eu achei curiosa foi a de vermos o infante Dom Henrique com ar de tio bonzinho a sentar o Dom João nos joelhos. Anda cá, meu sobrinho, eu vou-te contar. E sentam nos joelhos, portanto há assim essa relação de tio com sobrinho. Ou, por exemplo, o pai Lopo Barriga, que era um homem distante, porque a sua atividade profissional o afastava da família por longas temporadas, o filho pouco o conhecia, e quando ele próprio é pai e tem filhos, vê-se na posição que o pai dele tinha em relação a si próprio. E percebe que os filhos também não o conhecem, que os filhos quase têm medo dele, e ele aí para. E, portanto, quase como o Heitor na Guerra de Troia, que tira o capacete porque o filho vê aquele homem armado e começa a chorar. Estamos a falar de um texto com 2.800 anos, conta uma coisa que se passou há 3.000 anos, que também um filho tem medo de um pai todo armado. Aqui também vemos o Lopo Barriga a perceber que devia estar um pouco mais próximo dos filhos, senão vai acontecer aos filhos o mesmo que aconteceu a ele em relação ao pai. Claro que na verdade não muda muito, porque ele não tinha hipótese. Estamos numa época em que o pai certamente não iria tomar conta do filho, enquanto também ia fazer qualquer outra coisa, portanto, até pela própria classe social a qual pertencia, mas ele tem esse momento dessa consciência. Penso que a formação em psicologia do Luís influenciou alguns destes momentos em que as personagens pensam naquilo que estão a fazer, nos sentimentos que a situação lhes sugere, e portanto é de facto muito rico em termos desta descrição psicológica das personagens, e eu acho que isso é um enriquecimento, Rica. O livro tem momentos amorosos que o Luís inventou. Não vou descrever, porque sou uma senhora casada, e portanto, mas tem momentos interessantes de uma paixão que vai, de alguma maneira, esta história deste Lopo Barriga, da sua vida, do seu primeiro casamento, da sua paixão, não posso ter, mas de uma série de coisas, são uma espécie de linha condutora à volta da qual desenrolam-se uma série de acontecimentos históricos, e esses nós conhecemos. E, portanto, uma das outras características que o romance histórico tem é que o leitor deve reconhecer a época e deve reconhecer os acontecimentos. E dizer, pois, foi naquela altura em que as nós foram não sei para onde. Esta foi aquela altura em que nós fomos à Itália a levar uns elefantes para o Papa. Esta foi aquela altura em que... E, portanto, esse reconhecimento que o romance histórico cria no leitor também é reconfortante. Até porque o romance histórico, na verdade, não obriga à verdade. Isto, na verdade, não obriga à verdade. Não obriga à verdade. Por isso é que é romance, não é história. Se o Luís quisesse, podia ter alterado a história neste romance. Não temos que ler romance histórico a pensar que vamos aprender completamente como é a história de Portugal. Eu acho que este tipo de romance, mais próximo dessa realidade histórica, porque é o caso do Luís, que nós percebemos, seja pelas notas de imprensa das próprias editoras, que estamos perante um romance histórico que procura seguir a verdade, o que ele nos faz, penso eu, é despertar, ter vontade de ler mais sobre o assunto, ler mais sobre a época.
Acho que isso, essa vontade de aprender, o despertar a vontade de aprender, é outra das qualidades que o romance histórico pode ter e, portanto, não é dizer, eu sei porque li num romance histórico. Acho que não é um bom princípio, acho que se deve ler história para aprender história. O romance também tem que ter esses momentos de fruição. E o livro tem isto. Da professora Adriana e o facto dela ter aceitado o convite para estar aqui. Para falar um pouco do livro, logo no início, esta ideia deste livro é uma ideia que vem de muito longe, embora a ideia tenha-se transformado ao longo do tempo, porque eu não sou daquele tipo de pessoas que diz eu já nasci para escrever, eu nunca imaginei escrever e, portanto, as coisas aconteceram. Agora, realmente, eu, quando consultei uma enciclopédia luso-brasileira, dos volumes que o professor Amílcar ia adquirindo pelo correio mensalmente, era assim que nós tínhamos acesso à informação, não havia internet, não sei, para os mais novos, teria 18, 19 anos, e portanto andávamos aí, eu e mais algumas pessoas que aqui estão envolvidas em uma série de projetos culturais liderados pelo professor, e ele nessa altura adquiriu essa enciclopédia e quando chegou, foi logo dos primeiros volumes, letra B, eu consultei o meu sobrenome e descobri que havia um herói com o meu nome e portanto de certa forma este passou a ser o meu herói quase privado, quase particular, um herói do norte da África, um herói das conquistas da África e um herói que tinha sido nobilizado pelo Dom Manuel I. Era um indivíduo que tinha vivido na época das descobertas, embora não estivesse ligado diretamente à navegação, mas sim à conquista em terra, nas terras da África, e essa ideia ficou. Por outro lado, ultimamente também, ao me ter dedicado um bocadinho a estudar a poesia de um outro estoiense, embora tenha nascido em Tavira, mas que aos 20 anos veio para cá trabalhar com 20 e poucos anos como médico e casou cá com uma estoiense e aqui morreu, o Dr. Emiliano da Costa, aos 80 anos. Descobri que ele tinha um livro, Cromo-Sinfonias, de 1948, sobre os descobrimentos. E há um poema, que é a Tormenta, é um poema vasto, que realmente transporta-nos àquele tempo e ao que acontecia. É uma dessas estrofes que tenho logo no início do livro, é uma homenagem que faço ao professor Emiliano da Costa, e é esse poema que agora vamos ouvir, também para nos transportarmos um bocadinho para esse tema. Visões oníricas. São outras velas abrindo agora o céu. Outra miragem. Das ilhas Tidra e Naar, 6 caravelas navegam para cá. Ó marinhagem, ó susma, que trazeis no ventre delas? Lastro humano de escravos, dor, pilhagem, vento a zinir, que o vento é um chicote, e as caravelas as do lançarote. Do rio do ouro, do país das cores, de terras portentosas nós chegamos. Abatemos os monstros bujadores, velas abertas, outros céus rasgamos. E fizemos do mar um mar de flores, com a rosa que nele desfolhamos. E enfeitámos o leme, a linda rosa dos ventos, que é de todas a mais rosa. Aqui, as naves lançam ferro, as 6. Ouve-se o porta-voz em altos brados. Lastro ao mar! Batem remos os batéis batidos pelo vento. Os desgraçados soluçam, vão à vela marinheiros. Entre alegres, febris e desvairados. Lastro ao mar! Lastro ao mar! A bruma serra, e em cada onda vem um escravo à terra. Escorraçado já dos tombadilhos, enchendo a praia da ribeira, o cais, os negros fremem nus e maltrapilhos vendidos que vão ser como animais. E são os pais gritando pelos filhos, e são os filhos gritando pelos pais, sem que ninguém lhes valha. Ó desamor, ó barafundo, ó gritaria, ó dor. Vida que passa, tal a que passara, a mesma crueldade, mas à vista daquela gente miserável, para, e às nuvens se transporta e se contrista. Alguém para escrever é o Zurara, o estranho e humaníssimo cronista, e dele chovem lágrimas, do céu dele, a tinta e emoção com que escreveu.
Os escravos adentro, num recinto, fechados em arcaria, lá estão eles, negros, a sussurrar no labirinto, e vão comprar-lhes estes mais aqueles, e até o infante a receber o quinto. Sob aquela arcaria lá estão eles, os primeiros escravos, desgraçados, no mais nefando e negro dos mercados. Quem não há de vibrar, pois quem não há de sentir, onda, rochedo, areia, argila, clamar em si a voz da liberdade. E a tempestade, o vento que sibila, na alma então é outra tempestade. Pelo olhar, o relâmpago fuzila, e pela boca, protestando, à toa, o rebuliço do trovão atroa. Muito bem. Ai, flores do verde pinho, se saberes novas do meu amigo, ai Deus eu ai flores do meu ramo, se saberes novas do meu amado, ai Deus eu se saberes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, ai Deus eu se saberes novas do meu amado, aquele que mentiu do que mais jurado, ai Deus eu ai flores do verde pinho, se saberes novas do meu amigo, ai Deus eu Podiam-se perguntar porque é que tenho dois convidados a apresentar o livro. A professora Adriana, se calhar, é a pessoa já mais conhecida, está sempre a apresentar livros aqui na zona de Faro. O meu amigo Aurélio Marques é mais daquele lado do Algarve e é uma pessoa que, para além de ter uma profissão que não tem propriamente a ver com história, é uma pessoa que se dedica à história e é um historiador, no sentido em que também tem obra publicada. Uma delas é esta obra, o Traidor ao Patriota, uma época muito interessante da nossa história, a época da invasão francesa. Esta realmente é uma obra de história porque tem todas as referências bibliográficas, tem toda a informação, vai dando ao leitor a informação dos factos históricos. Eu já lhe disse a ele, mas a leitura deste livro inspirou-me a um romance, a um novo romance, que já anda aí para 50 páginas, mas antes deste ainda há outro que vai pelas 200, portanto vamos ver qual é que sai primeiro. E portanto espero que... É da Arandes Editora, é da editora com quem eu editei os meus primeiros 3 livros. Uma editora que tem feito um trabalho notável aqui ao nível do Algarve. Um dos diretores da editora, Nuno Inácio Campos Inácio, era para cá estar, mas teve um problema com a miúda, com a filha, e não pôde estar. Portanto, a única questão de ter realmente optado por ter conseguido, ter feito com que a Clube do Autor, a editora que edita este livro, tenha editado este meu 4º livro, tem a ver com a capacidade que uma editora a nível nacional tem de pôr o livro fisicamente em todos os locais de venda. E qualquer autor gosta de ver o seu livro lido e gosta de ver o seu livro em todo lugar, e foi só por isso
porque eles fazem um trabalho excelente e comigo tiveram sempre um comportamento excelente. Agora passava a palavra e ia dizer isso mesmo. Eu queria ter um bocadinho a opinião de um historiador, de alguém que realmente vê a história com olhos de historiador e não agarra naquilo que é vox populi, aquilo que é voz do povo, que é aquilo que se conta, que é aquilo que o romancista faz, pega em muitas das histórias que o povo conta para dar substância ao romance. Boa tarde a todos. Bom, depois enfim, quando se fala depois de alguém como a senhora professora Adriana, muito pouco fica para dizer, e depois quando se fala do autor, então menos fica para dizer. Eu acho que estou aqui um pouco por ser um espírito de contradição, sou o patinho feio. Primeiro, porque não tenho o engenho para escrever romance histórico. Sou um historiador, escrevo história regional e local, chamemos a história pura e dura. De facto, falta-me a imaginação, falta-me a capacidade de levar o leitor para outros mundos, para outra realidade. Aliás, já que o Luís falou, eu de facto na minha última obra, que é uma obra, enfim, que de alguma forma também me inspirou para, eu espero que ele de facto leve para a frente este projeto de escrever um romance histórico sobre esta grande personalidade do século XIX, que é José Diogo. Até porque passa por Estoril, porque sabes que em 1800 e pouco houve aqui um jantar no Palácio de Estoril, em que na altura já o Visconde, recebe o general francês que era o líder da Praça do Algarve e lhe dá um jantar de recepção e de homenagem. Portanto, exatamente. Por a minha aldeia, então pode ser. Aliás, que é descrito pelo José Norton, que fala nas filhas de José Diogo Mascarenhas Neto e na forma como elas montavam o cavalo, que é de facto, este José Diogo Mascarenhas Neto é uma grande personagem, eu não vou falar dela naturalmente, mas eu neste livro, e fazendo já agora o papel que me foi atribuído, no mal da fita, digo o seguinte: a presente obra não é um romance histórico, longe disso. Não terá leitura fácil, nem deu rédea solta à imaginação, à especulação ou ao sensacionalismo, e certamente nunca atingirá os escaparatos das grandes superfícies ou as mesas e estantes das livrarias mais viradas para o consumo. Não é isto que eu penso do livro do Luís. Aquilo que eu penso do livro do Luís é que, efetivamente, o romance histórico tem, efetivamente, um papel importante. O romance histórico hoje tem alavancado também a história e o trabalho dos historiadores. No caso concreto, o Luís consegue construir uma obra interessantíssima, uma obra que eu reputo de muito importante para a história, para a nossa história, porque ele, a partir de uma personagem que é charneira, que é de facto Lopo Barriga, ele efetivamente dá-nos uma panorâmica daquilo que é efetivamente a realidade, quer de Porto, quer ao nível da expansão ultramarina, da expansão portuguesa para o norte da África e depois em relação ao caminho marítimo para a Índia e ao Oriente. Efetivamente é um mosaico da história, ele de uma forma extremamente inteligente, de uma forma de facto muito hábil, ele consegue colocar neste microcosmos, neste tempo, uma série de personagens que provavelmente nunca se conheceram, algumas delas, mas que efetivamente nós, da forma como o Luís expõe a sua narrativa, elas parecem que de facto estão todas interligadas. Esta obra é de facto uma obra que eu recomendo vivamente. É uma obra que efetivamente vai surpreender os seus leitores. Eu creio que ela tem todas as condições para vir a ser de facto um best-seller. Tem todas as condições para de facto ser vendida e ser lida por muita gente. E eventualmente, quem sabe, até adaptada para outros fins. Aquilo que eu quero dizer é que, efetivamente, a história e os historiadores e os romancistas não estão de costas viradas. É importante ver que algumas das grandes personagens que a história deu a conhecer foram, efetivamente, personagens criadas por romancistas. Eu lembro perfeitamente de Sir Walter Scott com o Ivanhoe. Quem não se lembra de Ivanhoe? Quem não leu Os Três Mosqueteiros, que de facto eram 4, do Alexandre Dumas? Quem, efetivamente, não viveu o drama
que nos é trazido por Tolstói com Guerra e Paz, não é? E estes, de facto, estas histórias só vieram a ser conhecidas no mundo e só vieram, de facto, a fazer parte da nossa vida porque, efetivamente, foram romanceadas. Sendo histórias, foram romanceadas, foram, de facto, recriadas e foram trazidas, de facto, para o grande público e tornaram-se grandes best-sellers e são grandes, de facto, obras da história mundial e da literatura mundial. No caso português, efetivamente, quem não estudou e quem não conheceu, pelo menos no meu tempo, Eurico o Presbítero Alexandre Herculano, que efetivamente conseguiu ser historiador e romancista, uma qualidade que muitos não têm. Por isso eu acho que esta obra é efetivamente um bom exemplo, um excelente exemplo daquilo que se faz no novo romance histórico. O Luís está de parabéns. O Luís criou uma grande obra, uma obra que efetivamente vai ficar, eu tenho a certeza absoluta que vai ficar, e também tenho a certeza que o Luís vai continuar com estes projetos, vai continuar a escrever romance histórico e vai desta forma contribuir também para que nós conheçamos mais da nossa história, daquilo que é o nosso passado, quer do nosso passado remoto, quer do nosso passado recente. E por isso eu dou os meus parabéns ao Luís e a todos aqueles que aqui estão e de facto recomendo que leiam a obra e que continuem a seguir todo o trajeto do Luís, porque certamente ele irá surpreender-nos com outras grandes obras, quer sobre a realidade, a nossa realidade, quer sobre o mundo, e de facto ele tem esse potencial. E por isso, parabéns, Luís, e continua. Eu só queria dizer uma coisa. Bom, agradecer as tuas palavras e esperar que tenhas razão. E corrigir um bocadinho uma asneira que disse há pouco. Eu sei que se calhar muita gente nem reparou, mas como eu gosto de não faltar à verdade, quem fez o jantar aqui foi o Carvalhal mesmo, o Coronel, e não o Visconde, porque o Visconde só foi Visconde em 1900. Isto aconteceu em 1800. Está feita a correção. Eu só queria dizer uma coisa que há pouco não disse, e quando ouvi o poema de Miliano da Costa, disse, foi o primeiro poema que foi, não é? Foi de Miliano da Costa, não foi? É que me lembrei que é muito importante no livro, que é a questão da escravatura. E este poema que está no início, aliás, o livro tem em vários momentos, tem parte de obras literais, de poemas, não muitos, mas tem algo que são importantes e fazem sentido na obra, e precisamente esta questão da escravatura. Nós sabemos a escravatura em Lagos, não é? Fala-se do escravo, do homem livre que por uma questão pela guerra é feito escravo, já o escravo negro da África e também o horror que é a escravatura. Portanto, é mesmo muito, muito interessante. Uma coisa horrível que o livro explica, que eu nunca tinha ouvido falar, que era das escravas reprodutoras que havia em Portugal. Eu fiquei chocadíssima com essa informação, porque não sabia que nós tínhamos um sítio onde as mulheres eram levadas para ter filhos. E que iam se tornar também eles próprios escravos. Portanto, esta página 235, 236, já agora, só desculpa lá, mas agora vou dizer mesmo, porque isto é mesmo chocante. Eu fiquei, pronto, aqui há coisas que nós aprendemos na história, mas também li aqui, entrou-me no ouvido e me entrou pelos olhos, eu sei logo a seguir, que eu não vou fixar, mas isto fixei. Estamos em 1509, em Vila Viçosa. Foi no Paço do Cal, da Casa de Bragança, que Seara é a personagem feminina amorosa, o par amoroso, digamos, de Lopo Barriga, que Seara se deparou com algo tão surpreendente quanto repugnante. Ela já vira muita coisa, mas nada se lhe assemelhava. A existência de escravas reprodutoras, tal como se procedia com os cavalos. Resultava da escolha de mulheres que aparentavam ser melhores parideiras e ter maior probabilidade de amamentar as suas crias. Havia escravas de todas as origens e cores de pele, negras, mestiças e brancas, que eram entregues para cobrição aos escravos reprodutores. Dezenas de mulheres grávidas que logo que as crianças deixassem de mamar, estou a ficar toda arrepiada, eram espoliadas as crias, sendo estas vendidas, dependendo das características que o comprador procurava, por 30 ou 40 escudos, moeda que vinha já do tempo de Dom Duarte. Dizia-se que havia espalhados por diversos locais, de Portugal à Índia, rebanhos de mulheres a gerar crias para o lucro dos seus proprietários. Seara, mesmo percebendo a sorte que reservavam às crianças, acalentou a esperança, talvez de forma ingênua, de que um dia o seu filho chegaria aos seus braços, que tinha sido separado. Portanto, isto é, Luís, que também conta estas coisas e nós também somos confrontados com a nossa história negra e sombria. Muito obrigada, Luís.
esta informação é histórica, há documentos escritos com esta descrição, até de indivíduos estrangeiros que passaram por Portugal e também ficaram chocados à época com a criação. E aqui o Algarve tinha muitos milhares de escravos a trabalhar nestes campos. Rara era a família com alguma posse que não tivesse um escravo a trabalhar. E eles estão cá ainda, misturados connosco, porque não foram embora. É uma da nossa parte genética, é gente escrava, gente da África. Mas os escravos eram de todas as cores. Eram os vencidos das guerras, eram tornados escravos. O de barriga foi escravo. Dos sentimentos e das emoções mais portuguesas é a saudade. E estas pessoas partiam para a Índia, para a África, para qualquer ponto do mundo, em navios que naquela altura eram realmente a tecnologia de ponta, era o melhor que se fazia na Europa, eram os mais capazes, tinham os melhores conhecimentos náuticos da época. Os nossos governantes naquela época tiveram a capacidade. Também é uma coisa que temos que desmistificar. Isto não foi só algo português. Isto foi também um projeto quase europeu, no sentido em que Dom Afonso V, com Dom Pedro, que tinha viajado pela Europa, uma série de pessoas trouxeram informação e trouxeram cientistas, judeus, genoveses, de várias partes da Europa, que formaram uma comissão de sábios e que trabalharam neste projeto dos descobrimentos. Portanto, isto foi quase uma joint venture daquela época de pessoas conhecedoras das várias áreas científicas que permitiram desenvolver a tecnologia necessária. Também não é por acaso que o Algarve é escolhido, porque já naquela época os algarvios navegavam até ao norte da África e pescavam no norte da África. Um dos barcos que foi usado até na frota de Vasco da Gama, a Berrio, era de um armador de Tavira que já nessa altura fazia viagens para o norte da África e pescava ali naquela costa. Portanto, os algarvios tinham muito conhecimento e por isso o Infante Dom Henrique vem para cá. Mas pronto, isto tudo para falar de saudade e de passar por um poeta da época e passar também por um dramaturgo da época, poeta e dramaturgo, o Gil Vicente, e por isso vamos agora ouvir as meninas. Não sei se elas estão preparadas ou estão brincando. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes, os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Ó famoso Portugal, conhece teu bem profundo, pois até ao Polo II chega ao teu poder real. Avante, avante, senhores, pois que com grandes favores todo o céu vos favorece. El Rei te fez, morece, e Marrocos dá clamores. África foi de cristãos, mouros vô-la tem roubado. Capitães, pondo-lhe as mãos, que vós vireis mais loçãos, com a famosa nomeada. Ó senhoras portuguesas, gastai pedras preciosas, donas, donzelas, duquesas, que as tais guerras e empresas são propriamente vossas.
para cantar um mano a mano. E logo tenho a certeza e canto aquele que eu amo. Ponho a minha capa negra para cantar um mano a mano. E logo esqueço a tristeza e canto aquele que eu amo. Canto quando eu canto, mano a mano, canto bem. Canto mano a mano e para sempre cantarei. Canto quando eu canto, mano a mano, canto bem. Canto mano a mano e para sempre cantarei. Isto é minha capa negra para cantar um mano a mano. E logo tenho a certeza e canto aquele que eu amo. Ponho a minha capa negra para cantar um mano a mano. E logo esqueço a tristeza e canto aquele que eu amo. E aquele que eu amo. Bravo! Fico sempre deliciado com a voz da Cristina. É a Cristina Paulo, é a filha da nossa amiga Guilmar Paulo, da Junta de Freguesia de Estoio, e é a filhada da minha irmã. E o resto do pessoal é da família, é os meus sobrinhos e os meus sobrinhos netos. Foram postos a trabalhar, mas isso são obrigados, esse não precisam de trabalho escravo. Pois, e depois tenho as mulheres da minha vida aí, as minhas irmãs, a minha mulher, a minha sogra, que trataram ali da parte do... E um dos meus filhos ficou responsável pelo dinheiro, tenho que depois falar com ele. É o Ministro das Finanças. Vamos estar contas no final. Bom, estamos a terminar. O livro acaba começando por ser uma história do Lobo Barriga. Eu vou descobrindo algumas ligações entre o Lobo Barriga e alguns outros personagens da história. Como aqui o meu amigo disse, algumas personagens têm uma ligação real com o personagem, outras poderão não ter. Mas é possível que tenham. O que acontece é que eu descobri, era fácil, basta ir ao Google, que o Nuno Fernandes da Ataíde tinha nomeado o Lobo Barriga para ser o Ataíl, que era o chefe da praça, em Safim, quando o Nuno Fernandes da Ataíde toma posse e é nomeado governador da cidade, nomeia o Lobo Barriga para a Ataíde. Então eu parto do princípio que eles têm que ter uma história em comum e têm que ter alguma confiança mútua. Então passo a preencher uma parte da lacuna da vida do Lobo Barriga com a história real do Nuno Fernandes da Ataíde. E dessa forma vou preenchendo. Por coincidência, o Nuno Fernandes da Ataíde é filho de Álvaro da Ataíde, alcaide mor de Alvor, que foi onde Dom João II veio morrer. Dom João II, quando tínhamos problemas de saúde, estava a ficar inchado, ou criaram ou envenenaram, ele estava convencido que estava a ser envenenado, nomeadamente ele estava convencido que estava a ser envenenado pela esposa. Olha, agora nas notícias vamos para aí um caso parecido. Tanto que ele fugiu das Caldas da Rainha, que era da rainha da sua esposa, da Dona Leonor,
e veio para as Caldas de Monchique, porque aqui talvez não lhes estivessem a envenenar a água. Não tivesse cá a Dona Leonor. Aliás, ele está a morrer e pede para que a Dona Leonor venha ao Algarve e ela não veio com medo que lhe acontecesse o mesmo com o irmão, a quem ele espetou-lhe uma faca. Mas porque o outro estava a traí-lo e portanto, a comunicar com Castela no sentido de... Isto é uma história complexa que vocês vão ler no livro. Mas este Nuno Fernandes de Ataíde também tinha uma irmã, Catarina de Ataíde, que casou com Vasco da Gama. Então, conforme nós vamos pesquisando, vamos fazendo ligações. Depois também um dos personagens do livro é Afonso de Albuquerque, porque Afonso de Albuquerque tinha sido um homem de confiança de Dom João II, fez parte da sua guarda, depois de ele ter sido, de terem tentado matar, ele nomeou uma série de cavaleiros mais famosos e mais de confiança para a sua guarda pessoal. Um deles era o Afonso de Albuquerque e, portanto, juntos os três, digamos assim, desde a infância até... Depois há uma coincidência que os historiadores provavelmente não concordarão comigo, mas o romancista tem esta liberdade. Na história fala-se, portanto, há relatos, né, das crónicas, que um exército de cavaleiros portugueses, onde estava Lopo Barriga, Nuno Fernandes de Ataíde e uma série de outros, fizeram uma investida no sentido de tomar Fez. Os historiadores dizem que isto foi só uma vaidade portuguesa, uma tentativa deslocada. No entanto, eram 3.000 cavaleiros, pelo menos dizem os relatos, mais todos aqueles mouros de pazes que normalmente seriam muitos mais. Quando são 3.000 cavaleiros, são 5.000, 6.000 gente a pé. Naquela altura também os mortos eram só os nobres, os outros não interessavam, os outros vala comum, não havia contagem de gente que não fosse nobre. Portanto, nunca se sabe muito bem quantas pessoas morreram. O que é facto é que na mesma altura em que isto está a acontecer, está o Afonso de Albuquerque a tentar entrar no Mar Vermelho no sentido de, como ele dizia, de esmagar a cabeça à víbora, portanto, tomar Meca. O Afonso de Albuquerque imaginou desviar o curso do Nilo para fazer secar aquela zona. Imaginou raptar as ossadas de Maomé em Meca para as trocar pela libertação de Jerusalém. E, portanto, eles nesta altura estavam a ser governados por Dom Manuel I e Dom Manuel I tinha a ideia, já que Dom Manuel I foi chegar ao reino de uma forma quase inesperada, com estas mortes e com esta situação toda. O Dom João II ainda quis que o seu filho, que naquela altura era considerado bastardo, Dom Jorge, fosse rei, mas a Leonor não foi atrás da conversa e o Papa também não aceitou e ele teve que aceitar o irmão Dona Leonor. Portanto, o que acontece é que neste mesmo momento, nesta mesma altura, estavam a tentar Afonso de Albuquerque pelo lado do Mar Vermelho e estes homens pelo lado da África. E aquilo que passa pela linguagem, pela escrita de Dom Manuel I, que até há uma questão que eu considero importante, que é ele ter escrito um livro que era para ter sido divulgado, mas como ele morreu, o livro foi, o Dom Afonso III, o Dom João III, o filho, destruiu o livro, porque o livro ia contra a ideia que ele já tinha, que era de manter o que tínhamos e de não avançar em mais aventuras, enquanto que Dom Manuel manteve sempre a ideia da cruzada e de tomar Jerusalém. Aliás, eles também estavam a ser ajudados pelos da ilha de Malta, que já tinham também feito ataques aos barcos muçulmanos, aos barcos e ao comércio muçulmano. Portanto, havia toda uma ideia de invadir o norte da África e vir pelo outro lado, onde já tinham destruído todo o comércio muçulmano, de forma a conseguir acabar, digamos, com o poderio muçulmano da época. É claro que estamos a falar de uma época diferente da nossa e não estamos a defender nenhum tipo de guerra religiosa neste momento, mas era a ideia à época. Para terminar, vamos ouvir uma estrofe de um sujeito que 100 anos depois
já depois de Camões, acaba por escrever uns poemas, uma obra sobre a conquista da África, e Vasco Mouzinho de Quevedo, que agora não me vinha à memória, e esta obra foi publicada em 1611, onde fala quer de Nuno Fernandes Ataíde, quer de Lopo Barriga. Vamos só ouvir a estrofe de Lopo Barriga. Onde é que ele está, o rapaz? Fugiu. Não agradeceste? Desta sorte acabou aquele raro Lopo Barriga, cujo ilustre nome é justo a Portugal seja tão caro, que no lugar mais alto sempre assome. Foi dos que rege e guia firme amparo, obras fez de que o mundo exemplo tome. Olha e vê como vai livre e seguro, por meio dos inimigos pelo mundo. Pronto, se quiserem saber mais sobre o livro, têm que o comprar. E agora estou disponível para os autógrafos e a seguir vou convidá-los para um pequeno babarete que as mulheres da minha vida prepararam. E, portanto, vamos terminar com a voz da Cristina. Só para vos dizer que os instrumentistas são o meu sobrinho Pedro e o meu sobrinho Rui. Que o pessoal da declamação é a minha sobrinha Wanda e a minha sobrinha Carla. O rapaz é o meu filho Guilherme. E as duas raparigas são as minhas sobrinhas netas, a Joana e a Maria. Esqueci-me de uma personagem importante que tem andado sempre comigo desde o início, que é a Lina, que é a minha amiga de infância. Eu esperei que ela nascesse, ela é muito mais nova do que eu. Eu esperei que ela nascesse e crescemos na mesma, ali junto da Bica do Meio. Naquela altura nascíamos em casa, não era como hoje, e portanto os vizinhos ficavam à espera que os moços nascessem, e muitas vezes até de madrugada. Bailar no meu batel, além do mar cruel, e o mar para mim tu diz que eu fui roubar a luz sem par do teu olhar. Saber se o mar terá razão. Ai, cá ver malhar no meu coração. Se bailar no meu batel, não vou ao mar cruel e aonde eu fui cantar, sorrir.
dá razão. Vem cá ver, bailar o meu coração. Se eu bailar o meu batel, não vou ao mar cruel e nem lhe digo aonde eu fui cantar, sorrir.